4-0 para o Cruzeiro diante do Atlético Mineiro. Está na semifinal da competição, vai em busca de tentar abrir 2 títulos de diferença para o segundo time que mais títulos tem de Copa do Brasil. O Cruzeiro é o time que mais vezes venceu essa competição, tem 6 Copas do Brasil. Vamos ver se vai continuar na disputa pela 7ª depois, se for avançar à final. A parte de hoje, de passar das quartas de final para a semi, o Cruzeiro já fez. E fez muito bem feito, certo, Wallace Borges? Boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, meu amigo Mauro Betting, que está aqui ao lado. Daqui a pouco teremos Vitor Sérgio Rodrigues. Eu acho que o confronto entre Cruzeiro e Atlético Mineiro deixou clara a diferença entre um dos melhores times do Brasil e um time mediano, mediante a tabela do Campeonato Brasileiro hoje. Mediano para baixo até, se a gente for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. O time do Leonardo Jardim sabe como ataca, sabe como defende. É um time que sabe a sua estratégia de jogo, mais reativa, menos posse de bola e controladíssimo nos 180 minutos. E se você olhar o confronto, muito do Atlético Mineiro foi na questão, eu acredito, eu vou atrás, a gente consegue. Eu posso querer muita coisa na vida. Todo mundo quer alguma coisa. A gente pode querer um monte de coisa. Só que no futebol, ganha quem tem melhor time, quem tem melhor treinador, quem tem melhor trabalho. E o Cruzeiro tem tudo isso. Claro, o Atlético Mineiro ainda é muito recente o trabalho do Sampaoli, é um rescaldo ainda do Cuca. Mas no futebol, ganha quem é melhor. E o Cruzeiro não é só melhor que o Atlético nesse momento. O Cruzeiro é muito melhor que o Atlético nesse momento. E o confronto deixou isso claríssimo. Muito que bem, ô Mauro Beto. Acho que meio que a gente desenhava um favoritismo pro lado do Cruzeiro antes de começar o confronto. Depois do 2-0 na ida, ainda mais. E assim, acho que em nenhum momento do jogo de hoje a gente conseguiu ver que tinha alguma possibilidade do Atlético Mineiro virar essa eliminatória, né, Maurito? Boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, Wallace. Já o Vitor Sérgio. Boa noite que está aqui com a gente. Boa noite, torcedor do Cruzeiro cabuloso, que já sabia, e como torcedor do Galo também, que as chances celestes eram melhores depois do que aconteceu na segunda etapa na Arena MRV e daquilo que se viu com 4 minutos do primeiro tempo, que se viu com, agora não lembro o tempo do segundo gol, mas foi no comecinho da segunda etapa, de novo, do mesmo Caio Jorge, numa fase esplendorosa. Se fala do tal vírus FIFA, né? Lá na Europa, no Brasil nem tanto, mas o cara vai para a seleção, não volta legal. Parece que ele, então, nem foi para a seleção como merecidamente foi. Não atingiu, né? Não atingiu, a gente tá vendo logo do primeiro lance 1-0 do Cruzeiro, jogadas de escanteio, mas mesmo nas jogadas trabalhadas, o Cruzeiro foi bem melhor, como é bem melhor, está bem melhor, como de novo bem definiu o Wallace. Classificação merecidíssima, não só do maior campeão da Copa do Brasil, mas o time que, ao chegar à fase semifinal, mais uma de Copa do Brasil, é hoje que está melhor jogando, que tem melhor time, melhor futebol, ainda pode sonhar com mais um título brasileiro, mas pode sonhar ainda mais com a Copa do Brasil. É o grande favorito. Se vai ser campeão ou não, é uma outra história, ainda mais porque é mata-mata. Mas no mata-mata, contra o seu principal rival, já fez o que fez na segunda etapa na Arena MRV em quase todo o tempo hoje, né? E esse gol que a gente está vendo agora, o segundo, é o gol de uma fase absurda, né? Uma bola mal chutada pelo William e o homem vai lá, enfia a perna e consegue desviar desse goleiraço em grande fase que é o Everson, mas nem o Everson, nem o Tafarel, nem São Victor, nem Mazurkiewicz, nem todos os goleiros cafunga da história do Galo poderiam não só desviar essa bola, mas evitar a merecidíssima classificação do Cruzeiro. Ô, Maurito, clássico igual aos desiguais é sua, né? É minha. Essa sim é sua. Essa, de fato, é minha. Ô, Vitor Sérgio, hoje, no caso específico, não rolou, né? Não, desta vez, no geral, realmente a frase ela significa muito, porque no geral ela é igual aos desiguais. Mas hoje não rolou isso. Boa noite, hoje não rolou. Boa noite. E é uma das poucas frases do Mauro Betti, poucas vezes que uma frase do Mauro Betti não se concretiza, né? Inclusive as que ele fez e as que eventualmente paira alguma dúvida. Se foi ele ou não. Na dúvida foi dele. ele ou não. Na dúvida dele, né? Exatamente. As boas são dele. Até porque Pé de obra é minha, até porque maldosamente o Milton Neves diz que ele trouxe a bola junto com o Charles Miller. Não, esse foi o nosso companheiro Batistinha, que também quando ele estava se aposentando na TV Gazeta. TV Gazeta Etrusca. Mas eu acho assim, primeiro, o Caio Jorge, ele vive uma fase meio Túlio 95, né? Descreva. Assim, tá jogando muito bem, fazendo gol e tudo, e às vezes ele tá assim, passando pelo local e a bola fala assim, eu tô te procurando pra você fazer o gol. Tipo o primeiro ali e um pouco do segundo. E as outras vivem uma fase maravilhosa, né? E jogando muito bem e conseguindo ser muito decisivo. E a outra, além do que o Mauro completou,
além do que o Mauro trouxe sobre o momento do Cruzeiro, eu acho que se começasse semana que vem ou daqui a 2 semanas, como estava originalmente previsto, eu acho que o Cruzeiro seria o grande favorito para passar pelo Corinthians. Mas a gente tem que lembrar, essa eliminatória, esse confronto só será jogado no dia 10 de dezembro. Que loucura. 10, 14. 10 de dezembro, ou seja, e no futebol, 2 semanas já muda confronto drasticamente, então 10 de dezembro pode mudar muita coisa, mas se fosse começar semana que vem, para mim o Cruzeiro seria bem favorito contra o Corinthians. 10 de dezembro, não temos como saber. O Carrilho que está fora da temporada, talvez possa jogar em 10 de dezembro, Sim. né? Então... Alguém pode se vamos machucar saber. pelo caminho, dos dois lados, não dá pra saber. O A Cruzeiro- frustração o ou a Cruzeiro felicidade pode- do Campeonato O Cruzeiro Brasileiro. pode ser campeão no dia 7 de dezembro. É. Para mim, o Pois Cruzeiro é. está na briga para ser campeão Tá. brasileiro. O Cruzeiro pode ser campeão no dia 7 O de Corinthians dezembro. pode sofrer mais 18 transfer bans, que não vão mudar muita coisa no momento, mas enfim. Tem eu- outros 5 presidentes Muda até lá. muita coisa. E eu acho que esse confronto como um todo, cara, eu acho que é uma aula pra gente parar de achar que só dá pra jogar bola bem com a bola. O Cruzeiro joga muito bem sem a bola. No jogo da ida, o Cruzeiro teve menos de 40% de posse de bola. Hoje teve 26% de posse de bola. Jogo controlado, né? Um jogo absolutamente controlado que o Cruzeiro poderia ter feito o terceiro. O Cruzeiro teve muito mais perto de fazer o terceiro gol do que o Galo primeiro. Muito mais perto. E aí, o trabalho do Leonardo Jardim, quem pega en passant, quem não vê todos os jogos, vai falar, ih, que amassa do Atlético, hein? 74% de posse de bola. Minha gente, assim é a ideia de jogo do Leonardo Jardim e ela é muito efetiva. Contra o Atlético Mineiro, nós estamos falando de um atropelo no confronto. E um atropelo feito com média de 33, 34% de posse de bola. E aí é aquilo que eu falo. Não existe ditadura de ter a bola no pé. Dá pra você jogar bem de várias maneiras. E o Cruzeiro do Leonardo Jardim deixa isso claríssimo, cara. O Cruzeiro do Leonardo Jardim, porque é uma temporada do Cruzeiro que muda completamente de fotografia, né? Sim. É uma fotografia no início da temporada, até ali Diniz ainda, né? Até, fim de Campeonato Mineiro e até tal. várias, né? Desculpa, Tainá, porque assim, pelas contratações, você espera a coisa legal. Sim. Aí ela não vem. Isso. Aí vem o Leonardo Jardim e demora pra pegar. Tem Muxuque Runa, né? Nunca sei o nome do time, desculpa, desrespeitosamente aqui. Perde com ele e tal, mas daí realmente vira um outro time. Sim. Né? São várias as expectativas. Não se esperava grande coisa do Fernando Diniz, ela esperava que Até ele não porque- continuasse, até ficou, porque- vai. Mineiro foi muito ruim. Até porque demorou um pouquinho para ele ter autonomia de fazer o que precisava fazer, né? Eu também, assim. Barrar Dudu, barrar Gabigol, colocar, Pedrinho colocar deixar trabalhadores tipo Christian e Christian, Wanderson. Foi no jogo contra o São Paulo no Morumbi que isso Exatamente. começou. Que foi um jogo horroroso, mas começa é um embrião, ali. né? É, embrião. O jogo foi horroroso, mas começa ali. Você acha que ele precisou fazer todo mundo enxergar que não funcionava pra aí colocar quem Não, poderia? não, eu acho que ele precisou se convencer que não funcionava. Acho que no começo Não, porque também. É, também. Ah, Acho que no começo também ele olhou e falou, cara, eu tenho o Dudu, tenho o Gabigol, vamos botar pra fazer. Depois ele viu, ó, tá desequilibrado. Funciona melhor acho que... assim. E aí no momento central, a direção, e aí leia-se o Pedro Lourenço, porque eu, por exemplo, critiquei demais quando o Pedrinho tava falando mais que a boca. sim. Nesse momento Tava mesmo. central, ele tomou o lado certo. Ele Ele falou, nem falava com a boca, ele fazia É. até o gesto. ele fora fala, do- ele do- exatamente, Ele falou pro treinador, falou, beleza, eu tô com você tá prestigiado. Ele foi até num programa lá eu não me lembro, da Itatiaia, De né? Itatiaia. Itatiaia, um programa do YouTube da Itatiaia, que ele falou, não, o treinador tem o meu respaldo, vai fazer o que ele precisar fazer, e aí acho que isso mudou drasticamente, o Dudu reagiu muito mal e saiu do clube, o Gabigol reagiu muito bem, positivamente, e tá lá, embora não tenha o impacto que a gente imaginava, o Gabigol hoje chegou a 9 jogos sem fazer gol. Mas não tem Último o impacto jogo. negativo também Mas que a também gente não poderia tem- imaginar. não E tem nem o ele impacto tá gerando negativo. problemas, não a tá princípio, gerando né? problema, É. e aí a gente vê isso, né? Te vê um crescimento do Matheus, vê um crescimento do Caio Jorge, e é uma temporada até aqui que o Cruzeiro funciona muito bem. Desculpa uma regressão histórica, mas essa que é divertida. O Vitor falou da expressão, né? O treinador está prestigiado e é um clássico do futebol. De demitir, né, no caso. É assim, basicamente, exatamente. É aquela coisa, primeiro eu preciso me amar para poder te amar. Você sabe que tá ruim. Mas daqui a 2 dias vai fazer 40 anos que uma história clássica envolvendo o meu clube Palmeiras,
o chinesinho, um dos maiores jogadores da história, era treinador, o time estava muito mal e tal. Aí ele saiu de uma reunião e a imprensa era diferente, ele ficava na porta da reunião, né? Saiu lá da reunião do Palmeiras e tal, e o chinesinho vem com experiência de Itália e fala, olha, eu continuo como treinador, só para dizer para vocês, companheiros da imprensa e tal, eu estava dando para a Rádio Globo, mas para dizer o seguinte, que eu continuo no cargo, mas lamentavelmente o presidente veio falar que eu estou prestigiado. Quando se fala que está prestigiado, a gente sabe que está mal encaminhado. Aí ele falou nisso, passou atrás dele o presidente do Palmeiras, Décio Duca. Ah, é? Você não gostou do termo? Então eu vou falar bem claro. Amigos ouvintes da Rádio Globo, ele acaba de ser demitido pelo... E é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, uma figura maravilhosa. Aí o repórter falou, bom, então a informação que temos... É isso mesmo? Tá demitido. Aí o chinês ficou sem olhar e foi demitido assim. Meu Deus do céu. Porque ele estava bem prestigiado e não gostou do termo. Que grande história. Era o... Porque o Valdemar... Verdade. Pena que não temos 100% imagens. isso. É que o do Valdemar não foi demitido Eu já pedi, naquele e momento. lamentavelmente a Rádio Globo não tem essa gravação, que é um clássico, né? Vai agora completar 40 anos daqui a 2 dias. O Vés falou agora há pouco de um Cruzeiro brigando pelo título do Campeonato Brasileiro também. Sim. Vocês veem o Cruzeiro com esse... Porque pra mim, você sim. brigar pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão Betano, você precisa ter elenco. Só que agora a parou, troca, né? Vai a até troca dezembro, né? faz com que, nesse primeiro momento, o Cruzeiro seja, dos três ali, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, Que ele vai seja o jogar. único que não vai ter uma outra competição. Vai ser o E vai ter Flamengo e o semana Palmeiras livre. tem a Libertadores e vai ter Vai a ter, semana A livre. troca de botar a Copa do Brasil É, lá pra... impacta pro Cruzeiro. E 2030. tem um ponto, que o elenco do Cruzeiro não é um elenco que você pode falar, cara, tem 30 caras. É um elenco que você tem confiança e alguns 15, 16 jogadores. E você tem jogadores que acabaram de chegar. O Sinisterra é um cara que vai ter minutagem. Tá começando a ter Entrou minutagem. Entrou A hoje. volta do Matheus Henrique. Você tem a tava volta do machucado. Matheus Henrique pra estar na equação como um todo. Então, você vai ter o retorno do Fagner também ao passar do tempo. Então, eu acho que esse Cruzeiro... E eu acho que ainda tem um outro ponto, que é o Cruzeiro tem uma defesa muito sólida. E pro Campeonato Brasileiro, pra sequência, isso vai ser muito importante, porque vai ser um pouco correria, né? Vai ter muito jogo engatilhado de Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro tem uma defesa muito sólida, na figura principalmente do Fabrício Bruno e do Djalma. Então eu acho que esse time é muito forte, eu acho que tá na briga. Sim. É óbvio, eu acho que hoje o Cruzeiro... temos Flamengo e Palmeiras, um pouquinho mais destacado, mas o Cruzeiro tá absolutamente na briga pelo título brasileiro. Só pra curioso lembrar, que a própria galera, torcida- 47 pontos pro Flamengo, 44 pro Cruzeiro, 43 pro Palmeiras. Só que o Cruzeiro tem 22 jogos. O Flamengo que tá acima do Cruzeiro tem um jogo a menos, tem 21. E o Palmeiras que está abaixo tem 2 jogos a menos. Então, relação se ao o Palmeiras Cruzeiro, vencer os seus 2 jogos a menos, o Palmeiras passa os 2, inclusive. Se Não, o passa Flamengo o- ganhar o seu, aí o Flamengo continua na frente, mas passa o Cruzeiro. Se vencer os 2. Fala. Vaz. Eu nem sei o que eu ia E falar. não, Esqueci. também não sei. Mas enfim, a gente tava falando de elenco, de Brasileirão, de... Amplamente, um termo bastante usado hoje. do lado da chave, desse lado da chave, que já temos Corinthians e Corinthians e- Cruzeiro, Aham. nenhum dos dois levou gol, né? Na Sim. competição, É verdade. Né? O Cruzeiro jogou desde o início e o Corinthians entrou ali naquela terceira fase, né? Porque o Corinthians estava entre os times que disputaram a Libertadores, caiu na segunda fase de classificação, lá no que a gente chama de pré. Mas até aqui ainda não levaram gols, né? Impressionante isso, cara. Poucas Tanto- vezes aconteceu na história da Copa do Brasil. O que acho que sim é No importante caso, pro 6 Brasileirão jogos, Betano. né? Mas 6 jogos pro Corinthians, 10 jogos pro É muita Cruzeiro coisa, cara. e não levaram... 10 não. E era pênalti, jogo como único. ontem, não. O Souza 8 catando. jogos pro Cruzeiro, 6 jogos pro Corinthians e não levaram É gol. muita o coisa. não levar gol, obviamente, Ou seja, muita então vamos pros competição é importante, pênaltis, mas no né? mata-mata especificamente ainda mais. É, Tá. muito impactante, cara. É. E vamos E, eu, pros acho- pênaltis, e se então. você olhar, Corinthians e Cruzeiro. é muito, as figuras E vai centrais... ser do 0x0 nos pênaltis, com o Souza e Cássio. 2-0-0? Aí vai ter que criar um critério de desempate, sorteio, sei lá. Total. E eu acho que é muito Moeda. impactante Não é? essa defesa do Cruzeiro, porque se você olhar, o Cássio, não preciso. Não precisamos ficar gastando energia pra explicar o que é o Cássio pro futebol brasileiro. O William volta a recuperar um pouco do futebol dele, que ele jogou lá naquele primeiro semestre do ano passado, e vem recuperando, ainda devagar, mas vem recuperando. Você tem o Fabrício Bruno, que eu acho um zagueiraço, assim, no dúvida. nível do futebol brasileiro. Essa marra que ele tem, ela é um pouco explicada pelo futebol que ele joga também. O Tem Djalma é pouco um de cara... preguiça. Dá bom. O Djalma é um cara que o Leonardo Jardim bancou e joga demais. E o Kaique Bruno, que eu falo desde o ano passado e desde o início do ano, esse moleque é um
colosso, defensivamente falando. E, fisicamente falando, ataca muito melhor do que o Marlon nessa questão. É um moleque que tem uma capacidade de chegada lá na frente muito relevante também. Hoje ele deixa o Wanderson em condições de fazer o gol no primeiro tempo, só que o Wanderson finaliza muito mal. Kaique Bruno é um moleque que pediu passagem, que pede passagem e, às vezes, ele é até esquecido. Aí tudo bem, você vai falar de Caio Jorge, vai falar de Matheus Pereira, mas não dá pra ser esquecido, porque ele é um dos pilares desse time, defensivamente falando. Então, já que a gente tá falando de defesa, vamos falar dessa base defensiva que o Cruzeiro tem. Muito bem, o Lucas Silva nasceu para jogar no Cruzeiro, né? Bizarro, né? Hoje especificamente, eu senti um Galo meio confuso e acho que era natural. Primeiro, que o técnico é o Sampaoli, e segundo, que ele acabou de chegar. Mas se você pega a linha que o Cruzeiro monta, o Wallace esmiuçou aqui a parte da linha defensiva. Se você pega a linha que o Cruzeiro monta na frente, tem Christian, Wanderson e os 2 Lucas por dentro. Cara, hoje o Atlético, ele não fez nada passando por essa linha praticamente. Eu tava vendo o mapa de calor no intervalo, na transmissão do Prime Video. Cara, o mapa de calor é uma mancha vermelha no meio. Na linha de meio campo, com um puxadinho aqui, com tipo um biquinho aqui pro lado esquerdo. Porque o Coelho participou muito da bola. Só. E isso tá na linha divisória isso eu tô falando no primeiro tempo. No segundo eu não vi. Na linha divisória, uma mancha bem no meio mesmo. Por quê? Porque essa linha era uma muralha que você botava ali. Christian e Wanderson, os 2 marcam pra caramba por fora. Os 2 Lucas marcam pra caramba por dentro. O Atlético não conseguiu fazer nada. Ficou com a bola? Ficou. Mas não, batia nessa parede e voltava. Batia nessa parede e voltava. Você pega as ações com bola do Hulk, o Hulk ficou quase estático na meia-lua, o Hulk não jogou no primeiro tempo. E essa bola espetada pra ele vai perder a maioria. Ele vai perder porque os caras estão vindo de frente. Vindo de frente, ele de costas. E tem um na sobra. O Fabrício Bruno vai diminuir e tem o Vidalma na sobra. Ou ao contrário, porque só tava ele. Então, assim, achei um Galo bem confuso, um Galo que bateu nessa parede de meio campo do Cruzeiro e não fez nada. Nada. Claro, são momentos diferentes, vocês vão entender. Um time, na época do Leonardo Jardim, que tinha Mbappé começando, o Bernardo Silva também dá pra dizer que quase começando. Mas, assim, de 4-4-2 no futebol mundial nos últimos tempos, o Leonardo Jardim é um dos melhores intérpretes. Assim, seja qual for o time, é impressionante, sobretudo sem a bola, né? E a velocidade, a objetividade, a verticalidade dele quando vai atacar ou contra-golpear. E essa que característica... era Mbappé e Falcão. E essa característica... Antes de estourar o joelho. E esse 4-4-2, que o Mauro falou muito bem, tem uma ideia de jogo que potencializa demais o Caio Jorge, né? Acho que a gente vai falar muito dele, porque é um atacante que, se tiver campo pra carregar, pra atacar... se você pegar no detalhe, a maioria dos gols do Caio Jorge é ele atacando a última linha. É que hoje não foram, né? Não, mas se você olhar até o quase segundo... em cima da linha. O segundo, ele tá 2 passos atrás do Lianco. Isso. E na última, na hora que a bola sai do pé do William, ele dá 2 passos pra frente, ele ataca a última linha e a bola chega em condição dele finalizar. Tanto que a maioria não, existem alguns gols do Caio Jorge que sai e você fala assim, será que ele tá impedido? Será que ele tá impedido? Tá porque a velocidade que ele tem de atacar a última linha é sempre muito impactante. Se você pegar, e aí um outro cenário, né? O jogo contra o Flamengo, ele pega essa bola na intermediária, corre de frente, ataca e finaliza. O gol contra o Botafogo, o passe dele pro gol do Matheus Pereira. Isso que o Mauro falou é perfeito, cara. É a ideia de jogo... A jogada pro Gabigol contra o Juventude. Contra o Juventude, perfeito. É uma ideia de jogo pra potencializar o que você tem. Não é uma ideia de jogo, aí, desculpa, eu vou ter que comparar com o Diniz, no Cruzeiro, que é uma ideia de jogo e os jogadores precisam fazer aquilo que ele acredita. O Leonardo Jardim chega no Cruzeiro e faz o Cruzeiro jogar mediante as características dos jogadores. E aí, olha a diferença do que o Diniz apresentou no Cruzeiro e o que o Leonardo Jardim tem apresentado.